O exercício aqui é parecido com o anterior. O que você quer saber é em que ponto que a reta tangente vai passar pela origem. Em qual lugar que a reta tangente passa pela origem? Bom, para eu achar a reta tangente, a equação da reta tangente, como ela passa pela origem, eu vou ter que a equação dela vai ser um y igual a mx. Então, a equação da reta tangente é y igual a m vezes x. Esse m é a derivada em um ponto que eu não sei qual que é. E eu preciso saber, então, que ponto que é esse. Eu vou chamar esse pontinho aqui de x0 aqui embaixo, né? x0 aqui. E eu quero saber... Já avisei ali, quando eu coloco o n igual a 0, já avisei que a reta vai passar pela origem. Então, eu não preciso mexer com isso aqui mais. A minha função é essa, 1 sobre x mais a. E como eu estava comentando aqui há pouco, eu acho super importante que você saiba... E eu vou apontar para vocês lá no capítulo 1 onde é que você vai encontrar isso. Saiba, né, lembre-se de que se você tem o gráfico de uma função f de x, para você fazer o gráfico de uma função, por exemplo assim, f de x mais alguma coisa, é só você subir o gráfico em a unidade se esse a for positivo, ou descer a unidade se esse a for negativo. Então, se eu sei, por exemplo, o gráfico de y igual a x ao quadrado, y igual a x ao quadrado. Então, y igual a x ao quadrado menos 3, por exemplo, você pega o y igual a x ao quadrado, desce ele 3 unidades, ele vai ficar assim. Ok? Então, por exemplo, quer ver só um exemplozinho bobo? Sim, outra coisa que nós falamos foi quando você adiciona ou subtrai um número aqui dentro. Então, se você tem assim, f de x, tem lá um gráfico da função f de x. Se você colocar assim, f de x mais a, você provoca um deslocamento horizontal. Você provoca o deslocamento horizontal. Vai depender aqui se o a é positivo ou se o a é negativo, né? Se você, por exemplo, olha só, vamos só lembrar aqui. Se você tem x ao quadrado e depois você tem aqui x menos 2 ao quadrado. Então, aqui no caso, o que você vai fazer para você chegar a esse gráfico aqui a partir desse, é só você deslocar, no caso aqui, se o sinal aqui é negativo, você vai deslocar para a direita 2 unidades. Então, não precisa de você ficar jogando pontinho nem nada, você sabe que o y igual a x ao quadrado é assim. X menos 2, você desloca ali 2 unidades para a direita. Ele vai ficar assim. Passando aqui pelo 2. Quando você combina essas coisas, por exemplo, você pode falar assim, não, mas então, deixa eu colocar uma situação bem boba aqui para vocês, quer ver? Ó? X menos 2, x mais 3. Se você domina isso aqui, por exemplo, que adicionar a constante ao argumento, aí você desloca a horizontal. E se você adicionar a constante à função, você desloca a vertical. Você consegue fazer gráfico de coisas como essa aqui, por exemplo. Mas aí você tem que fazer um pequeno ajuste, né? Por exemplo, como é que seria isso aqui? Seria mais ou menos assim. Primeira coisa, eu tentaria colocar esse 3 lá em cima. Então isso aqui eu poderia escrever assim, ó, x. Eu vou colocar aqui mais 3, que eu preciso. Aí, para não alterar, eu tiro o 3 também. E depois aqui fica menos 2. Aqui vai ficar, então, x mais 3. Esse menos 3 menos 2 dá menos 5. Então, vai ficar assim, ó, x mais 3 menos 5 dividido por x mais 3. Aí, aqui você pode separar ele em 2, né? Propriedade de frações aqui, ó. X mais 3... dividido por x mais 3 menos 5 dividido por x mais 3. Esse dividido por esse dá 1. Então vai ficar assim, 1 menos 5 dividido por x mais 3. Você poderia olhar isso aqui assim, ó. Menos 5 dividido por x mais 3 mais 1. Então você precisa saber o gráfico disso aqui, né? Esse de cá.
Mas este cá também você poderia ver assim, ó, menos 5, 1 dividido por x mais 3 e depois adicionado 1. Então veja como é que é. Tudo aqui vai girar em torno do gráfico de 1 sobre x. Em 1 sobre x, esse aqui nós poderíamos dizer que é uma função básica, né? Base. Porque é uma das funções que você deve saber o gráfico dela. Você tem que saber o gráfico dessa? Não, dessa aqui não. Mas dessa aqui talvez seja interessante saber. Porque aqui, por exemplo, ó, você sabe que esse 1 dividido por x mais 3 é o 1 sobre x deslocado quantas unidades para qual lado? 3 unidades para qual lado? Esquerda. Então, se você sabe, olha só, se você sabe que isso aqui é 1 sobre x, se você sabe que isso aqui é 1 sobre x, 1 sobre x mais 3, você vai pegar isso aqui e vai para o lado de lá. Então, vai deslocar 3 unidades. É como se o seu eixo agora passasse a ser esse aqui, ó, deslocou 3 unidades, aí você vai ter isso aqui. Isso aqui seria o gráfico de 1 dividido por x mais 3. Seria assim. Aí depois você multiplica por menos 5. Quando você multiplica por menos 1, onde é positivo fica negativo, onde é negativo fica positivo. E ainda você vai dar uma esticada nela ainda, que você vai multiplicar por 5. Então, na verdade, você ficará com uma coisa mais ou menos assim, ó, para lá e para cá. Então, sumiu. Esse aqui seria o gráfico, já é o gráfico de menos 5 dividido por x mais 3. Aí depois o que é para fazer? Mais 1. Mais 1 eu pego esse gráfico aqui e subo uma unidade. Então eu vou ter no final esse gráfico aqui assim. Mas isso aqui eu fiz aqui, você vai fazendo assim, mentalmente. Desloca para um lado, desloca para o outro, tal. E você tem o aspecto final do gráfico. Pois não? Com a dúvida, quando o senhor deslocou para cima, né? Uhum. Onde é que vai ser mesmo esse deslocamento? Ah, sim. Se você tiver... Aqui você tem uma função aqui. Aí ela tem um gráfico. Aí se você acrescentar uma constante aqui, você pega esse gráfico e sobe para cá. Ela sobe... É uma cópia, né? Aí, no caso, horizontalmente é na própria função. No argumento aqui. Isso mesmo. Do lado de fora, se for positivo, você sobe. Se for negativo, você desce. E aqui dentro, se for positivo, se for mais um número, você vai deslocar para esquerda. Se for menos um número, vai deslocar para a direita. Professor, só outra coisa. Esse negocinho que o senhor fez em cima da fração. Isso aqui é chamado de forma de zero. É uma coisa que não atrapalha em nada na adição, né? Porque o zero é neutro. Eu posso colocar o número que eu quiser, desde que eu subtraia ele mesmo. Eu colocar mais 3 e tirar 3, não mudei nada. Só que eu ganho, porque eu faço aparecer algumas coisas que eu quero. Então eu tenho uma forma equivalente ao que eu tinha antes, mas esse equivalente ao que eu tinha antes, ele vai ter uma característica que me interessa. No caso aqui, a característica que me interessa é eu poder dividir o numerador pelo denominador. Eu ter o numerador igual ao denominador. Então você pode acrescentar e tirar, desde que você acrescente e tire, tudo bem. Outra coisa que você pode fazer é multiplicar e dividir. Multiplica por 5 e divide por 5. Na multiplicação, 1 é neutro, né? Se você multiplica por 5 e depois você divide por 5, é a mesma coisa de você multiplicar por 1. Só para você aproveitar que a gente já está com outro computador ligado aqui, deixa eu só mostrar para você esse gráfico aqui então. Vou colocar o gráfico daquela função original x menos 2, x mais 3, né? Ó, x é f de x igual a x menos 2 dividido por x mais 3. X mais 3. Agora vamos ver aqui um pouco mais de longe. Vê aí, não ficou parecido com o que eu tinha desenhado? Agora, se você reparar bem, aqui você pode, inclusive, encontrar, se você dominar isso, você pode encontrar aqui facilmente o que nós chamamos de assíntotas horizontais e assíntotas verticais. Esse gráfico aqui, por exemplo, ele deslocou para cima uma unidade. Então, se você colocar aqui y igual a 1, você vê que, olha aqui, ó, o gráfico tende a ficar nessa uma unidade que você deslocou.
Ele deslocou para a esquerda quantas unidades? Era 3, né? Esse de baixo aqui, ó, x mais 3. Ele deslocou 3 unidades para a esquerda. Então ficou no x igual a menos 3. X igual a menos 3 é onde está a assíntota vertical aqui do gráfico, ó. É como se você transferisse a sua origem, você transfere ela daqui para cá. Então, você dominando isso, muda, translada para a direita, translada para a esquerda, translada para cima, translada para baixo. Em algumas situações, você até consegue descobrir, sem fazer cálculo de limite nem nada, onde que está a assíntota horizontal e a assíntota vertical. Beleza? Oi. Nesse caso, então, quando o número de cima for negativo, o gráfico dessa função vai ficar invertido. Invertido, muito invertido. Deixa eu te mostrar aqui. Se eu pegar aqui, assim, ó, menos f de x. Se eu coloquei esse menos aqui atrás, ó. Que coisa. Se eu colocar esse menos aqui à esquerda aqui, ele reflete, né? Essa parte de cima vem para baixo, essa parte de baixo vai para cima. Isso você faz com qualquer função. Por exemplo, aqui, se você colocasse aqui, por exemplo, um x elevado ao quadrado mais 1. Olha lá, refletiu, tá vendo? Lá em cima é o f e aqui é o g, que é o menos. Então, o menos à esquerda da função, ele vai provocar uma reflexão do gráfico sobre o eixo y, né? Bom, mas então deixa eu colocar aqui a função de trabalho nossa aqui, ó. A função de trabalho nossa, vamos começar do zero aqui. Nós temos aqui um a, tem aqui a igual a, sei lá, 2. Aí eu tenho f de x igual a 1 sobre x mais a. 1 sobre x mais o a que eu acabei de escrever. Então está lá o f de x mais a, parecido um pouco com o rabisco nosso aqui, né? Aí a minha pergunta é o seguinte: se eu pegar aqui um ponto aqui, e pegar a reta tangente ao gráfico, então se eu escrever aqui assim, ó, tangente no ponto A da função f, essa tangente não passou pela origem. Deixa eu mudar essas cores aqui. Preto com preto no branco aqui fica muito... Deixa eu colocar aqui vermelho, um pouco mais espesso. E a reta vamos colocar ela azul, também um pouco mais espessa. Então, entenda qual que é o meu problema desse exercício. O meu problema é encontrar isso aqui, ó. O momento em que vai acontecer isso. Tá parecendo que é no menos 1 aqui. Bom, no menos 1 para essa situação, né? Porque você também pode mudar o valor do A. E aí já não é mais aquele valor que eu queria. E se eu colocar esse ponto para o lado direito ali, será que em algum momento ele vai passar pela origem? Tá parecendo que não, hein? Se eu pudesse fazer uma conjectura aqui, eu diria que a solução desse problema só estará em um ponto aqui do lado esquerdo, ó. Você não vai ter um ponto do lado direito. Uma reta tangente, pelo menos a julgar pelo que eu estou vendo aqui, a matemática que vai nos dizer isso, né? A julgar pelo que eu estou vendo aqui, do lado direito não tenho uma reta tangente que passa pela origem. Já do lado esquerdo tenho. O que eu quero descobrir é onde é que fica esse ponto. Mas tem que ser de tal modo que quando eu modificar isso aqui, esse valor do A, esse ponto vai ficar dependendo do A. E eu quero que, na medida que eu modifique o valor do A, que a reta continue passando pela origem o tempo todo. É isso que eu quero. Então é isso que nós vamos tentar fazer aqui agora. Se a gente não pode aqui fixar ele na origem... Mas aí a reta não fica tangente. Porque você poderia até fazer assim, quer ver? Ó? Você pode fixar a origem aqui. Por exemplo, vamos tirar esse ponto aqui. Eu vou fixar a origem aqui. Cadê a origem? Eu fixo a origem. Aí eu pego uma reta que passa pelo ponto A e por um ponto do gráfico, que seria essa aqui. Só que essa reta, ela sempre passa pela origem, mas ela nem sempre é tangente. E o que eu preciso descobrir é o momento em que vai acontecer isso. Ela passa pela origem e ela é tangente ao mesmo tempo. E descobrir isso em função do A, porque quando você modifica
O A aqui, toda a estrutura muda. O que eu quero é, modificando o ponto do A, ela continua tangente e continua passando pela origem. É isso que a gente vai ter que fazer. E a ideia é a mesma do exercício passado. Meninos, vamos lá? Então veja que você poderia chegar nesse formato de gráfico aqui, apenas lembrando que esse gráfico dessa função aqui é o gráfico da 1 sobre x suspendido em A unidade, já que o A é positivo. Então vamos lá. Para eu achar a cara da equação da reta, eu preciso desse m aqui. Mas como nós já comentamos há poucos instantes aqui, esse m é a derivada da função no ponto x0. Então primeiro eu tenho que descobrir qual que é a derivada da função. A minha função é assim, f de x igual a 1 sobre x mais a. Aí eu vou achar a função derivada. A função derivada, você vai fazer assim, a função derivada aqui. Bom, esse a é um número, é uma constante. Nós já mostramos que a derivada da constante é 0. Esse 1 sobre x, nós já fizemos ele umas 2 aulas atrás. Mostramos por definição qual que é a derivada dele. Dá menos 1 dividido por x quadrado. Era um dos exercícios que você tinha que fazer. Então, isso aqui me dá a derivada em um ponto x qualquer. E eu me interesso por esse pontinho aqui. Então, isso aqui implica que f' no ponto x0 dá menos 1 sobre x0 ao quadrado. Desculpa, eu não entendi como é que você achou a derivada. Não, a derivada eu já tinha encontrado em aula anterior. Isso aqui já foi feito. Eu não encontrei ela aqui, não. Posso encontrar para vocês ali, ó. Mas eu já tinha feito ela. Vamos fazer ela aqui no cantinho, olha só. O que é a derivada de uma função qualquer? Você vai pegar assim, f de x mais h menos f de x dividido por h. Eu estou fazendo assim porque nós não vimos ainda nenhuma técnica de integração. A única forma que eu tenho de encontrar a derivada é pela definição até o momento. Agora, o que é isso aqui? Isso aqui é o que eu chamo de razão incremental, né? Depois eu vou fazer, na expressão que eu encontrar aqui, eu vou fazer o h tender a 0. Eu vou calcular o limite quando o h tende a 0. Então aqui eu posso escrever assim, ó, 1 sobre h, e aqui vai ficar f de x mais h menos f de x, desse jeito. Lembre-se que a função que eu estou trabalhando aqui, a função é 1 sobre x. A função é 1 sobre x. Então, se a função é 1 sobre x, 1 sobre x mais h, perdão, já falei a resposta. O f de x mais h, você vai ter que fazer o que aqui? Tirar o x, colocar x mais h, né? Aí vai ficar 1 dividido por x mais h. É porque aqui tem x e aqui tem x mais h e de repente esse negócio causa uma certa confusão. Por isso que eu gosto do quadradinho. O f de quadradinho é 1 dividido por quadradinho. Essa é a regra aqui. A imagem da coisa é 1 dividido pela coisa. Então, se eu vou calcular aqui a imagem do x mais h, então no lugar do quadradinho eu vou colocar x mais h. Então, aqui, ó, no lugar desse... Deixa eu colocar aqui vermelhinho, ó. A imagem de x mais h será 1 dividido por x mais h. Então, aqui fica assim. Vai ficar 1 dividido por h. Olha, a imagem de x mais h é 1 dividido por x mais h. A imagem de x é 1 dividido por x. Aqui, né? Aqui, quando você encontrar o mínimo múltiplo comum, você vai encontrar 1 sobre h. Mínimo múltiplo comum aqui é o produto, né? Vai ficar assim, x mais h vezes x. Isso aqui dividido por esse dá x vezes 1 dá x, menos esse aqui dividido por esse vai ficar x mais h. Então vai ficar assim, x mais h assim, né? Eliminando o parêntese aqui agora fica 1 dividido por h. Aqui vai ficar x menos x vezes, não, 1 sobre h vezes x menos x menos h. Dividido por x mais h vezes x. Esse cancela com esse.
E aí ficou assim, menos H dividido por H. Esse menos H de cima com H de baixo. E ali em cima ficou... ficou 1 dividido por X mais H vezes X. Esse H pode cancelar com esse H. Então, essa razão incremental aqui do começo, eu posso escrever ela desse jeito, ó. 1 menos, né? Tem um menos aqui, ó. Menos 1 dividido por X mais H vezes X. E aqui, quando eu fizer o H tender a 0, isso aqui tende ao quê? Isso aqui, esse setinha você pode ler também assim, tende a... Aí você avisa aqui, quando o H tende a 0, isso aqui tende a... Se aparecer um 0 bem aqui, né? Vai ficar x vezes x aqui embaixo, ó. X vezes x, que é menos 1 sobre x quadrado. Ok? Entendido? Beleza. Então tá aí. Então a derivada, vamos voltar para cá. A derivada é menos 1 sobre x quadrado. Gente, você tem que colocar, como se fosse um catálogozinho na sua cabeça, né? Você tem que colocar lá, derivada raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x. Derivada de x quadrado, 2x. Derivada de 1 sobre x, menos 1 sobre x quadrado. Tá bom? Vai acrescentando aí, você vai precisar de saber umas 18 a 20 derivadas de cabeça. Não. Não, pressa não. Até o final do curso. Hein? Agora, vamos voltar para cá? Veja bem, eu consegui aqui a derivada no ponto x0. Só que a derivada no ponto x0, cara, o m é a inclinação da reta. Se é a inclinação da reta, eu posso vir aqui, ó, e no lugar desse m aqui eu vou colocar esse valor. Então, isso aqui me dá a cara da reta. A cara da equação da reta, né? E vai ficar assim, y igual a, no lugar de m eu vou colocar assim, menos 1 dividido por x0 ao quadrado vezes x. Essa é a cara da reta. Pois não? Onde foi o A aí? Ah, sim, porque a derivada da constante é 0, né? A derivada da constante é 0. E esse A é um número, então some, derivada da 0. Pois bem, pessoal, então veja bem, nós já temos aqui... Deixa eu arrumar esse quadro aqui, tá ficando muito feio. Nós já temos aqui, então, a equação da reta. Agora, o que eu preciso agora? Eu preciso achar o seguinte, onde é que está o ponto onde a reta tangente, que é essa reta que está aí, ela passa pela origem. Do jeito que está escrito, né, já é uma reta que passa pela origem. Agora, eu preciso dizer que um ponto que pertence a essa reta aqui é um ponto... Desculpa, é um ponto que pertence a uma reta que vai passar pela origem. Só que esse ponto, ele também tem que pertencer à curva, né? Como esse ponto pertence a essa curva 1 sobre x é essa pontilhada, né? Essa outra aqui é 1 sobre x mais a. Como esse ponto pertence a essa curva, você pode dizer o seguinte, olha... Vamos escrever assim, para x igual a x0, f de x0 é você tirar, isso aqui é o f de x, ó. É você tirar aqui o x, no lugar do x, colocar x0, vai ficar bem aqui, né? Vai ficar 1 dividido por x0 mais a. Ó, 1 dividido por x0 mais a. Então veja, isso aqui é o y... É o y da função, né? É o y da função. Essa função aqui é uma hipérbole que chama. Mas não sei se compensa escrever hipérbole ali. Mas enfim, esse aqui, gente, é o y da função. Por outro lado, esse y aqui é o y da reta. Mas o ponto da reta não é também o ponto da função, o ponto do gráfico da função? Então essas duas coisas devem ser iguais. Então eu posso escrever assim, ó, como o y da função deve ser igual ao y da reta. Vamos subir aqui. Como isso aqui deve acontecer, então o y da função é 1 sobre x0 mais a. Ele terá que ser igual ao y da reta. O y da reta está bem aqui, ó. É menos 1 sobre... Professor, nesse caso aí, Mas está faltando fazer uma coisinha ali. O que é? O x em x0 multiplicado em 5. Isso.
Isso mesmo. Isso aqui é o gráfico da função no ponto x0. Esse aqui, ó, vamos escrever assim, ó. Menos 1 dividido por x0 ao quadrado vezes x, quando x for igual a x0. Ou seja, quando eu estiver com um ponto em cima da reta, essa aqui é uma reta, um ponto qualquer, né? Aqui eu estou dizendo, ó, o ponto é o x0. E essas duas coisas devem ser iguais. Se você colocar então o x0 aqui, vai ficar assim, 1 sobre x0 mais a igual a menos 1 sobre x0 ao quadrado vezes o x, que agora vai virar x0. Aí se você cancela um daqui com um daqui, ficou, eu vou passar isso para cá, né? Vai ficar assim, ó, o a vai ficar menos 1 sobre x0, que já estava aqui, e depois menos 1 sobre x0, então dá menos 2 sobre x0. Então você acabou de descobrir o a, então o ponto tem que ter esse formato aqui, menos 2 sobre x0. Perdão, o a tem que ter esse formato aqui, menos 2 sobre x0. Então como é que vai ser a cara do ponto, hein? Veja bem, eu tenho a abscissa do ponto aqui. A abscissa do ponto eu tenho... Não, na verdade, está incompleto aquilo ali. Por que está incompleto? Me diga. Eu não estou procurando, não é o ponto aqui, ó. A minha dúvida é como é o ponto. Ali eu não tenho ainda como é que é o ponto. Eu só tenho que o a tem que ser menos 2 sobre x0. Bom, mas para você descobrir então qual é a cara do x0, multiplicar cruzado aqui, né? Vai ficar, isso aqui implica que a vezes x0 igual a menos 2. Daqui eu obtenho que o x0 dá menos 2 dividido por a. E aí, como esse a foi dito que ele era um número, ele era positivo, menos 2 dividido por um número positivo dá negativo. Então, só serve o ponto negativo, só serve o lado esquerdo ali. Você só vai ter essa propriedade do lado esquerdo. Agora sim, eu tenho a cara do x0, é menos 2 dividido por a. E como é que eu faço para descobrir o y0? Porque eu quero marcar um ponto lá no gráfico, né? Então aqui está o x0 e o y0. Bom, você pode escolher o que você acha melhor. Você acha melhor trabalhar com a função ou com a reta? Porque no ponto x0 dá a mesma imagem. Aí você vê o que dá menos trabalho para você poder fazer. Você pode trocar o x0 você pode trocar aqui. Aí você tem que elevar o quadrado aqui, né, embaixo, dividir e tal. Ou você pode colocar ele aqui. Qualquer uma das duas. Isso que eu falei aqui, você trocar o x0 aqui, tem que trocar o x por x0 também, né? Vamos ver aqui, deixa eu apagar esse lado de cá. Não, o a você não troca ele não. A coisa vai depender do a. Lembra que quando eu arrastava o ponto a lá, o negócio modificava todo? O que eu quero é arrastar o ponto a e a reta continuar passando pela origem, independente da posição do a, ou seja, em função da posição do a. Olha só, deixa eu só escrever aqui, ó. Para x igual a x0, você tem que o y é menos 1 sobre x0 ao quadrado vezes x, que é esse de cá. Então aqui vai ficar assim, vezes o x aqui vale x0. Então se você simplificar isso aqui, vai ficar tira um de cima, tira um de baixo, fica menos 1 sobre x0. Se o x0 for igual a esse número que nós encontramos aqui, menos 2 sobre a, então o y0 será menos 1 sobre o x0. Olha aqui a cara do x0, menos 2 sobre a. Então ficaremos com divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E nós vamos ficar com a sobre 2 só, né? Menos com menos dá mais, vai ficar a sobre 2. Então o ponto é esse aqui, ó, x0, menos 2 sobre a. y0, a sobre 2. E agora nós podemos dar uma olhadinha para ver se de fato, se eu colocar um ponto com essas características,
se a reta vai tangenciar o gráfico nesse ponto e também vai passar pela origem. Como você pode ver, o ponto depende do ponto A. Então, quando eu mexer lá no valor do A, o ponto deve também se ajustar, de modo que a reta tangente vai continuar passando pela origem. Vamos dar uma olhadinha aqui, daqui a pouco eu suspendo. Veja bem, eu vou pegar aqui... Tá vendo que aqui eu já deixei o ponto A, né? Mas aí nem sempre passa pela origem. Agora eu quero marcar aqui um ponto. Deixa eu pegar aqui e apagar essas retas aqui. Eu quero marcar um ponto. E eu vou dar a cara para esse ponto. Ó. A abscissa dele é menos 2 sobre A. Menos 2 sobre A, como nós acabamos de encontrar. E a ordenada dele é A dividido por 2. A dividido por 2. Fechou aqui. Tá lá o ponto. Agora eu vou pedir para ele mostrar para mim a tangente no ponto A da função f. E a tangente passa pela origem, como nós queríamos. Mas de repente pode ter sido só sorte nossa, né? Se a gente mudar o valor ali, de repente ele pode mudar. Será? Se nós fizermos o cálculo direitinho, isso não deve mudar. E aí você vê que eu não comandei nada para ele passar pelo ponto B. Inclusive esse ponto B aqui pode até ser retirado daqui. O que eu tenho aqui é o comando para ele mostrar a reta tangente. A reta tangente. E você vê que a reta tangente ela vai sempre passar pela origem. E escuta, e se o A for negativo, tem reta tangente que passa pela origem? Do outro lado, né? Do outro lado. Pois bem, então tá aí. De um lado ela é decrescente, do outro ela é crescente. Na verdade, ela é sempre decrescente, né? Aqui ela é decrescente. Aqui também é decrescente. A reta tangente é decrescente sempre. Tá aí, moçada. Então tá aí resolvido o exercício. A ilustração não deixa dúvida que de fato encontramos uma reta tangente que passa pela origem. O ponto era desconhecido, né? O ponto foi o que nós encontramos.